Certa vez eu tinha criado um mundo no Minecraft com a única intenção de construir uma cidade flutuante. Acontece que naquela época eu tinha acabado de jogar toda a trilogia BioShock, então o BioShock Infinite, aquele que se passa numa cidade flutuante chamada Columbia, ainda estava muito fresca na minha cabeça. E é claro que eu não ia construir uma cidade americana inteira no céu. A ideia era só construir uma vilazinha com algumas casas, algumas bibliotecas, algumas plantações, e era só isso. Então, no momento que eu criei o mundo, eu automaticamente comecei a construir pra cima. Eu lembro que eu spawnei muito perto de uma floresta de pinheiro e no outro lado tinha uma floresta daquela madeira branca que eu esqueci o nome. Então, a minha rotina naquele mundo era ficar lá em cima construindo as casinhas até eu ficar sem madeira, sem material e ter que descer lá embaixo. Às vezes eu ia naquela floresta de pinheiro pra reabastecer, às vezes eu saía um pouco pra minerar, mas resumindo, eu ficava muito pouco lá embaixo na superfície fazendo coisas normais do Minecraft. Eu só saía da minha construção quando eu de fato precisava sair dali. Mas pra ser justo, eu lembro sim que eu tinha algumas construções lá embaixo na terra, mas era só umas coisinhas simples, tipo umas plantações, uma casa de madeira que eu tinha feito. Se eu não me engano, eu lembro que uma vez eu construí uma piscina gigantesca lá na terra, eu cavei um buraco e enchi de água só pra eu poder pular lá de cima pra não ter que pegar a escada que demorava bastante. E por fim, a construção que vai ser importante para essa história, construção entre aspas, porque não era bem uma construção, eu tinha feito uma fileira enorme com vários baús enfileirados um em cima do outro só para poder armazenar itens. Agora, dado o contexto, eu posso falar da situação em si. Vocês sabem que no Minecraft, quando você abre um baú ou quando você abre uma crafting table, uma fornalha, aparece lá a janelazinha do item que você clicou, certo? Tipo, na crafting table aparece lá aquelas grades, na fornalha aparece aquele ícone de você botar fogo no item e tudo mais. Bom, no baú também aparece lá, né, obviamente aqueles vários quadrados, certo? Aquela janela que tem aqueles vários quadradinhos pra você poder armazenar os seus itens ou tirar itens, correto? Pois bem, como vocês também sabem, quando você abre um baú, ou uma crafting table, ou uma fornalha, além de aparecer a janela do item que você tá usando, ao redor fica meio que um blur, certo? Tipo, fica meio borrado, mas você ainda consegue ver o que tá acontecendo no seu redor, certo? Tipo, o jogo ele não abre e não deixa a tela inteira só a janela do item. Você fica com uma janela pequena, mas ao redor daquela janela você consegue ver ainda o que tá acontecendo, correto? Pois bem, acontece que eu acabei vendo uma coisa um tanto quanto perturbadora nesse espaço que a janela deixa. Acontece que quando você abre um baú, uma crafting table, um inventário ou a fornalha, o mundo do Minecraft não congela, a lógica do jogo ainda tá sendo gerada. Aí teve uma vez que eu tive que descer da minha vila flutuante para eu poder pegar alguns itens daquela fileira de baús que eu tinha construído. E enquanto eu tava pegando os itens que eu precisava, um Enderman tinha se teleportado ali perto de mim. E perto no sentido que ainda dava para ver ele por aquele espaço que a janelinha do baú deixa, certo? Aquela que eu expliquei, ainda dava para ver ele. Até aí tudo bem. Eu lembro que eu até achei legal, nossa, um Enderman tinha se teleportado justamente pra perto de mim, que legal, que coincidência, que sorte. Aí eu continuei mexendo nos itens, como sempre. Quando eu tinha terminado de pegar o que eu queria, eu ia fechar o baú, eu resolvi dar uma olhada no Enderman antes, e foi ali que eu percebi que aquele desgraçado tava me encarando. E não me encarando como se ele estivesse encarando o meu personagem do jogo, do Minecraft. Ele tava olhando pra tela. Eu lembro que foi nessa hora que eu fiquei genuinamente congelado. Eu fiquei com medo de me mexer, de fechar o baú, de mexer nos itens, porque aquele cara ficou me encarando por um bom tempo, tá? Ele ficou tipo uns 5 segundos assim. E outra, ele não se mexia, ele não tava fazendo mais nada, ele só tava ali parado olhando pra mim, pra tela, não pro meu personagem, pra tela por uns 5 segundos. E depois que ele terminou de me encarar, o Enderman finalmente foi embora, ele se teleportou pra longe e ficou por isso mesmo. E eu fiquei ali, tipo, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Depois daquela situação, eu lembro que eu fiquei um tanto quanto apreensivo de continuar jogando naquele mundo, e sempre que eu escutava sons de Enderman eu fazia questão de matar eles. E assim foi por um tempão. Eu eventualmente acabei esquecendo dessa situação, eu continuei jogando o jogo normalmente, eu continuei construindo a minha vila, até que teve um dia que eu desci da minha vila, eu precisava de novo pegar alguns itens do baú, eu de novo abri aqueles baús para pegar itens e me reabastecer.
Mas não, dessa vez o Enderman não apareceu de novo, ele não ficou me encarando no cantinho da tela de novo. Na verdade não, eu peguei os itens e me virei pra ir embora. Só que no que eu me virei pra ir embora, eu escutei aquele barulho de teletransporte dos Endermans. E como sempre, desde aquela situação do baú, eu comecei a matar todo o Enderman que eu via. Eu me virei, eu encontrei ele tava um pouco afastado de mim, então eu peguei a espada de ferro e parti pra cima dele, certo? No que eu tava correndo pra cima dele, no metade do caminho, ele resolve se teleportar pra longe de mim. Mas ele não se teleportou pros lados, pra muito longe, ele só se teleportou um pouco mais à frente, como se ele tivesse se esquivado do meu ataque. Ok, tranquilo, nada de errado. Isso muito provavelmente também já aconteceu com você, eu acho. Também já aconteceu comigo antes de eu ir pra cima de um Enderman com a intenção de atacar ele e ele se teleporta pra longe. Já aconteceu comigo várias vezes. O problema foi que ele fez isso mais 2 vezes. E ele nunca se teleportou pros lados, ele nunca foi pra trás de mim. Era sempre eu chegava perto, aí quando eu ia atacar ele fugia um pouco pra frente, ele se teleportava um pouco mais pra frente. E lembrando, ele fez isso 3 vezes seguidas. Cara, é simplesmente muita coincidência. Parecia muito que ele tinha criado consciência, ele sabia que eu queria atacar ele. E não, eu não tinha olhado pros olhos deles, eu não tinha atacado ele antes, ele ainda tava no modo neutro normal dele. Mas claro, na hora eu não pensei muito sobre isso, eu pensei que foi só uma super rara coincidência dele ter feito isso 3 vezes seguidas. Mas ainda assim, claro que não tem nada de sobrenatural, foi só uma coincidência. Agora, sendo coincidência ou não, o que é de fato muito estranho é o que acontece logo em seguida. Na terceira vez que ele conseguiu fugir de mim, ele tinha parado muito próximo de uma caverna, que na verdade era um buraco que dava entrada para uma caverna. E nessa caverna eu lembro muito bem que eu já tinha inclusive explorado aquela caverna, não era uma caverna muito longe de casa, eu já tinha entrado ali dentro. E adivinha só aonde o Enderman tinha entrado? É claro, na caverna. E lembrando, ele tinha entrado andando, ele não se teleportou, eu vi ele entrando com as perninhas dele pra caverna. Parecia muito que ele tava meio que se usando de isca pra algum tipo de armadilha que ele tinha planejado, sabe? Claro que na hora eu não pensei nisso, mas tipo, depois que eu fiquei revendo essa situação na minha cabeça, parecia muito que aquele Enderman era inteligente, que ele tinha criado consciência, que ele sabia que eu era o jogador e ele queria me matar, sabe? De qualquer forma, eu resolvi seguir ele porque eu lembrava que aquela caverna não era muito comprida, então ele eventualmente ia ficar sem saída, não ia ter pra onde ele se teleportar. E como eu já tinha explorado aquilo ali, então tinha bastante tocha pra iluminar meu caminho, então não era território desconhecido. Então eu continuei dando perseguição. E foi aí, nesse momento que eu tava andando pela caverna, que a coisa sobrenatural aconteceu. Lá embaixo tinha 3 pillagers, ambos usando a besta e um tava usando aquele banner na cabeça. E no momento que eles me viram, eles começaram a atirar as flechas deles em mim. Eu sei que você muito provavelmente esperava que o que eu encontrasse lá embaixo na caverna seria o Herobrine ou o demônio em si. Apenas tente se lembrar do quão estranho é essa situação toda. Recapitulando. Primeiramente, o Enderman me dá um baita de um susto. Depois daquele susto, eu começo a matar vários Endermans que eu vejo pelo caminho. Um dia, um Enderman aparece, ele começa a me atrair pra essa caverna. E lá no final dessa caverna tem, tipo, um esquadrão da morte esperando pra me dar tiro. Parecia muito que aqueles NPCs, aqueles mobs desse jogo, tinham criado consciência, tinham meio que conspirado contra mim e se unido pra me derrotar de alguma forma. É claro que eu não acredito de verdade que os NPCs do Minecraft criaram consciência e querem me ver morto. Eu não acho. Eu acho que tudo isso foi só uma mera coincidência. Acontece que foram coincidências até demais. Foi uma coincidência atrás de coincidência que me fizeram acreditar e me fazem acreditar até hoje que talvez alguma coisa a mais tenha acontecido ali. Eu também lembro que eu até postei essa história num post de um comentário de algum youtuber gringo falando sobre, pra compartilharem as suas experiências macabras com Minecraft. Eu lembro que eu comentei isso em inglês. E por fim, eu também lembro que depois daquela situação, inclusive eu consegui sobreviver a, entre aspas, tentativa de assassinato. Eu continuei jogando, mas acontece que aquele Enderman, toda aquela situação, o fato dele ter me encarado por um tempo naquela situação do baú, me fizeram um tanto quanto paranoico e um tanto quanto apreensivo quando eu abri aquele jogo, que eventualmente eu só deletei o mundo e parei de jogar por um tempo. Então, por mais que até hoje eu tenha a crença de que tudo foi só uma corrente e uma cadência de várias e várias coincidências ocorrendo ao mesmo tempo, ainda assim aquilo me deixou um tanto quanto, bom,
ansioso e paranoico que eu só achei melhor deletar e parar de jogar mesmo. Agora, a nossa última e segunda história, ela é muito mais antiga que a primeira. Eu lembro que ela aconteceu comigo em meados de quando eu tava no 3º ou 4º ano da escola ainda. Na época, o Herobrine e outras lendas urbanas eram extremamente populares, elas estavam no auge, e eu lembro que antes de eu sequer conseguir entrar no jogo, de jogar propriamente, eu lembro que eu precisava meio que tomar coragem. Antes de poder entrar no jogo, eu respirava fundo, eu pegava um cobertor pra poder me cobrir, porque eu morria de medo do Herobrine aparecer pra mim. Além disso, nessa época, o Notch ainda não tinha vendido a empresa dele pra Microsoft, então ele e a empresa dele ainda estava nas rédeas do jogo. E como muita gente sabe, o Minecraft antigo, antes da Mojang comprar, ele era consideravelmente mais sombrio com o que temos hoje. Ele tinha neblina, ele era mais escuro, e o Notch tentava adicionar algumas coisas que não eram tão apropriadas ao público infantil. Como, por exemplo, os Zumbi Pigmans, os zumbis do Nether, eram para ter uma textura de sangue, de gore nos corpos deles, antes de receberem uma retextura com aquele musgo verde deles. Enfim, era esse Minecraft que eu tava jogando nessa época que a história aconteceu. Em um belo dia, eu havia resolvido criar mais um mundo de survival do Minecraft como tantos outros que eu tinha criado. Comecei a coletar madeira, fazer a crafting table, fazer minha casa, começar a minerar, encontrar diamantes, o de sempre. Depois que eu passei um tempo considerável nesse mundo, teve uma vez que eu resolvi sair um pouco da minha casa, ali da região que eu ficava, pra começar a explorar um pouco. O objetivo era encontrar alguma coisa interessante ao redor, tipo uma vila, uma ravina, algum bioma diferente, sabe? Ver se tinha alguma coisa interessante fora do meu spawn. Então eu peguei algumas coisas e comecei a me aventurar por aí. Passado um tempo, eu percebi que começou a escurecer, então eu resolvi voltar pra minha casa. E foi aí, nessa volta pra minha casa, que a coisa começou a ficar sinistra. Agora, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou falar pra você. O que acontece em seguida é um tanto quanto difícil de você acreditar que foi de fato. Eu acho que muita gente vai pensar que eu tô mentindo, mas eu juro que aconteceu comigo. Eu juro mesmo que isso não é mentira. Enfim, eu vou falar de uma vez o que aconteceu comigo. Enquanto eu fazia o caminho de volta pra casa, eu cheguei numa praia, e essa praia, ela era separada por um lago muito grande. Tipo, você tinha que entrar no lago e nadar pra chegar no outro lado. E no outro lado tinha o terreno de planície, que era o bioma que eu construí a minha casa. Eu gosto muito de construir nesse terreno. A minha casa ainda estava longe, era só o mesmo bioma que eu tinha construído, mas ainda estava alguns blocos de distância, tipo, bastante bloco de distância, então eu teria que andar ainda mais. Eu entrei no lago e comecei a nadar pro outro lado, só lembrando que nessa época ainda não existia aquela animação que o seu personagem faz quando ele entra na água, que permite que ele nade mais rápido. Nessa época não tinha. Você tinha que segurar o espaço e segurar o W pra ir pra frente, pois era a única forma que você podia fazer pra nadar, entre aspas. E foi ali que, enquanto eu tava nadando pro outro lado, quase me aproximando bem lentamente, que alguém escreve uma mensagem no chat. E lembrando, esse era um mundo single player, não tinha ninguém ali além de mim. E não, eu não escrevia nada no chat, até porque não tem por que escrever nada, porque é um mundo single player, então por que eu ia escrever alguma coisa no chat? Então, não foi, sei lá, a minha mensagem antiga que eu enviei que apareceu. Não foi isso. Eu não escrevo no chat quando eu tô jogando single player. E eu nem sabia como que fazia pra jogar multiplayer na época, como que você convidava seus amigos pro seu mundo. Eu não sabia nada daquilo, eu nunca tinha feito isso antes. E em mundos multiplayers, quando tem mais de um jogador, quando você morre, aparece uma mensagem no chat que fala como que você morreu. Por exemplo, Joãozinho Gamer foi explodido pelo Creeper. Sei lá, o João tentou nadar na lava. Isso acontece, mas somente em mundos que são multiplayers. Um single player, quando você morre, não tem isso, não tem essa feature. E eu lembro que ali tinha o nome de usuário, os 2 pontinhos e a mensagem que ele escreveu. Só que isso eu só consegui ver com a minha visão periférica, porque eu tava olhando pra frente, prestando atenção no jogo. Porque quando eu recebi essa mensagem eu tomei um susto. E quando eu tava indo ler a mensagem, quando eu tava descendo os meus olhos pra ler o que tinha escrito ali, a mensagem, um raio cai na minha cabeça e me mata. Viu?
Falei pra você que essa era uma história muito difícil de acreditar. E não, isso não foi sonho, não foi uma creepypasta que eu vi, não. Isso aconteceu comigo, eu garanto pra você que isso era de verdade. E eu acabei de perceber que eu esqueci de falar que tava começando a chover também, quando eu tava voltando pra minha casa, eu esqueci de falar que tava anoitecendo e chovendo. Depois que o raio me atingiu, eu lembro que eu só fiquei estático olhando pra tela de Game Over no Minecraft, enquanto eu lia que o meu nome de usuário foi atingido por um raio e a mensagem no chat lentamente desaparecia, e ao invés de eu clicar continuar, eu só cliquei em sair do jogo e fiquei muito tempo sem jogar. Tipo, não muito tempo, mas sei lá, 4 meses pra mim era muito tempo, considerando que eu amava jogar Minecraft. Então, eu sei que a primeira história é muito mais acreditável do que a segunda, mas pra mim a segunda é pior que a primeira em questão no quesito sobrenatural, porque diferente da primeira eu consigo pensar no porquê que aconteceu. Foi só uma coincidência nas linhas de programações dos mobs. Mas essa, cara, a não ser que o meu mundo foi invadido por algum hacker, algum jogador que aprendeu a invadir o mundo dos outros, eu não sei. Eu sinceramente não sei, e às vezes eu até me pergunto se de fato não foi um sonho e se aquilo realmente aconteceu comigo. Então, se você acredita que eu tô mentindo, que eu tô inventando essa história, olha, o que eu tenho a dizer a você é que até mesmo eu, às vezes, acho que eu tô mentindo pra mim mesmo. Às vezes eu acho que eu só, sei lá, sonhei com isso e acredito que foi de verdade, que eu, não sei, vi alguma dessas várias histórias de creepypasta de Herobrine que tinha na época da internet que eu usava, e eu me convenci que isso aconteceu comigo no jogo enquanto eu jogava, mas, não sei, é uma memória que eu tenho na minha cabeça que às vezes eu volto pra ela sempre quando eu penso em Minecraft, então eu achei que valeria a pena compartilhar. E é isso. Essas foram as minhas experiências sobrenaturais com Minecraft. Eu sei que foram só 2, na verdade já me aconteceram outras coisas estranhas comigo, mas eram coisas estranhas só que numa escala menor, então eu acho que não valeria a pena eu falar delas. Tipo, por exemplo, já aconteceu comigo várias vezes de eu estar no modo criativo. Eu lembro que teve uma vez que eu tava querendo construir uma cidade no Minecraft, no mundo super plano, se eu não me engano. E eu comecei construindo lá as várias estruturas que tinha. E eu lembro que eu comecei a construir um McDonald's também, né? Porque era uma cidade. E eu me recordo que nesse dia em específico, enquanto eu fazia o restante do McDonald's, eu tinha colocado algumas portas de madeira lá dentro da estrutura. Por exemplo, nos banheiros, na porta de entrada. E eu não conseguia. Eu tava escutando várias vezes as portas se abrindo e fechando, mesmo comigo mó longe. E não, eu não coloco até hoje aquela madeira, como é que qual que é o nome? Pressure plate, né? Eu não faço isso, eu não ponho, naquela época eu não colocava também, então é estranho. Eu já ouvi também blocos sendo quebrados enquanto eu tava minerando, blocos que eu não quebrei, inclusive, tipo, eu paro de minerar e escuto um bloco sendo quebrado ali em cima, ou atrás de mim, já aconteceu comigo. E bom, mas tirando isso, foram essas as minhas experiências sobrenaturais. Então, dê like, se inscreva no canal e compartilha, e também, inclusive, aproveita e escreve aí embaixo nos comentários se você já teve alguma experiência sobrenatural com Minecraft. Quem sabe num próximo vídeo que eu faça nesse estilo eu não coloque as experiências sobrenaturais dos inscritos, certo? Então, nunca se sabe se a sua vai aparecer ou não. Por via das dúvidas, eu recomendo escrever. Falou!